Prepare-se para decolar. Você está prestes a pousar num mundo muito mais leve, cheio de saúde. Seja bem-vindo ao Mundo Terapia. Hoje, quem que a gente tem aqui hoje, hein, Daniel? Quem que Hoje, a gente tem, nossa, cara? a presença aí, né? Incrível, né? Ilustríssima, cara. Antes de falar do nosso incrível entrevistado hoje, eu vou falar um pouquinho da Stipper. A Stipper é uma, para quem não conhece, né, é uma pastilha de silício. Ela faz um trabalho da agulha de acupuntura. Para quem tem medo de agulha, ela fica no lugar da agulha de acupuntura, né? E a Stipper tem um creme esfoliante para melhorar. Você vai gostar muito disso aqui, cara. Acho que Já tô, já tô, já tô olhando já. Já tô olhando aqui. ele melhora as rugas, ele dá uma melhorada boa, assim, a pasta de silício da Stipper, né? Depois dá uma pesquisada legal lá, que vale muito a pena usar. E agora eu vou apresentar o nosso grande entrevistado de hoje. Eu vou falar dele um pouquinho. É o seguinte, ó, escuta aqui. Ele é médico, formado pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, residência médica em cirurgia geral, especialização em oftalmologia, especialização fellowship, Fellowship que fala. fellowship em oculoplastia, vias lacrimais e órbita pela Fundação Dr. João Benido Barnier. É isso? Fundação João Penido Bornier. Aí, cara. Difícil falar sem respirar, viu? Fellowship, já aprendi a falar, em oculoplastia e vias lacrimais do Hospital Municipal de Ouro Verde. Quem que eu tenho aqui hoje? O Vinícius Cidral Correia. Prazer, Vinícius. Prazer, né? Tudo bem aí, cara? Tudo bom? Descobri que você é de Joinville, é isso? Joinville. Eu sou meio alemão, cara, sabia? Então eu reparei quando eu cheguei aqui. Suspeitei. E você tem uma queda alemã lá? Como é que funciona isso? Tu diz assim, tipo, de origem? É, Tenho. tem? Tenho. É, também? Tenho. Aham. Família, tudo Não lá? parece, mas eu tenho. Não para. Parece, Eu pô. Eu sou o mais moreno da família. É mesmo. Sim, eu tenho 2 irmãos, né? Um parece um palmito. Não sei como é. Mas, É, mas lá a gente tem uma origem alemã bem forte lá em casa. é. Nasceu lá mesmo, tudo, em Joinville? Todos nascidos em Joinville. Eu nasci em Joinville, a minha família é toda de Joinville. É. Minha avó, os pais, fui criado lá. Que legal, cara. E a medicina, ela começou na infância? Ou... Na verdade, assim, eu era aquele guri chato que sempre queria ser médico. Eu falava, mãe, eu quero ser médico. Mãe, É. eu quero ser médico. Mãe, mas eu quero ser médico. Desde moleque? Sim, eu era tão chato que eu ganhei uma maleta de médico. Quando eu tinha, quando eu tinha 5 anos, meu pai me deu, minha mãe e meu pai ali, e tinha injeção, estetoscópio, eu andava com aquela maleta, entendeu? Minha Que mãe botava legal. água na injeção, fingia que dava nos outros. Olha que legal. Eles incentivaram muito, então, também. Sim, Ah, sim. E foi, assim, minha mãe era da saúde, eu acho que ela admirava aquela vontade ali. Sempre falei que ia ser médico, nunca quis ser outra coisa, na verdade. Pra falar bem a verdade, eu nunca quis ser outra coisa. que legal, Quando cara. eu conheci a Lu, até falei pra ela, ela falou, conta em ti e tal. Eu falei, como é que surgiu o desejo? Eu falei, meu, queria ser médico, eu tinha uma opção A era ser médico, a B era ser médico, a C era ser médico, a D era ser médico, a E era ser médico. Então eu nunca quis ser outra coisa. Mas tinha especialidade, assim, que você já imaginava de Não, moleque, não? não. Eu tinha Ah, algumas coisas assim e tal, mas eu acho que como todo curso, quando tu entra nele, tu entra muito cru. é, Muito, um pouco fora da realidade até. é. Então, tu tem uma ideia... Principalmente medicina, né? Sim. Tu tem uma ideia estereotipada, né, quando tu entra, principalmente, acho que talvez alguém que tem mais proximidade, né, Sim. que talvez tenha um familiar, tu tem talvez um Um pouco mais contato da mais, realidade, assim, né. Eu até tinha alguns familiares, mas não tinha tanto contato com a realidade mesmo, assim. E depois, ao longo, eu deixei sempre livre, assim, nunca tive mas eu sempre tive uma tendência a ser cirurgião. É mesmo? Grande, assim, pesado, assim. Eu sempre gostei do bisturi. É O- mesmo? Quando eu tava na faculdade, tinha um Natal. Era o rei do sapo lá, né? Não, pior que a gente não fazia com sapo, não fazia com sapo. Mas quando tava na faculdade, tava quase assim, eu acho que tava no quinto, sexto ano, minha mãe me deu um quadro com um bisturi que eu tinha lá em casa, né? Que ele Nossa. secava, a gente tinha uma matéria que era de secção,
que era secar cadáver, né? Aham. Pra aprender a anatomia ali a fundo. E eu tinha deixado um bisturi lá em casa e ela me deu um presente, um bisturi, tá até hoje lá em casa. Caramba, que Num legal. quadro, assim. Então eu sempre tive uma tendência forte, assim, a operar. A cortar pessoas. E daí que veio a vontade de fazer cirurgia geral, né? Que legal, cara. Foi uma, assim, foi uma trajetória longa, complexa, mas eu acho que hoje em dia eu olho pra trás e acho que valeu a pena, sabe? Mas é engraçado isso. Eu fiz publicidade desde moleque também. Eu sempre fui, assim, um artista dentro disso, né? Eu fui trabalhar numa faculdade, em Guarulhos, que eles tinham odonto e ia Aham. ter medicina, né? E o dono lá, a gente estava começando ainda, né? Ele fez uma brincadeira bem ruim comigo. Porque eu sou bem bundão, né? Tinha uma piscina com cabeças e corpos, né? Porque é o que você falou, Foi uma, na é verdade, de clorofórmio lá, né? Que sim, fala, né? tudo, Puta, cara, eu quase desmaiei na hora que cheguei lá e vi, sabe? Então você vê o perfil da pessoa, né? Você já de infância já já estava dentro da medicina, já sim. queria, já sabia como Mas eu acho que usar, não né? é todo mundo assim. Eu acho que tem, tipo assim, eu penso muito que eu fui privilegiado por esse tempo, por essa vontade desde a infância. Eu não sei onde surgiu, entendeu? Então, Tipo assim, meus pais não são médicos, entende? mas eles incentivaram muito, né? Foi Não, importante assim, minha isso, mãe né? sempre deixou livre. Mas eu Tá. acho que depois de um tempo que ela viu que o negócio tava mesmo, ela sempre me incentivou muito. Minha família, assim, eu não tenho que reclamar. Eles são profundamente incentivadores. Que legal, mano. Embarcam em todas as loucuras. Tipo, não vou para São Paulo fazer oftalmo. Vai. Tipo, vou fazer um fellowship. Faço. Vai. Entendeu? Tipo, e eu tenho muita sorte, realmente, tem uma família que me apoiou muito, assim. Que Claro, legal. que eu sei que também é fácil, às vezes há 15, talvez 20 anos atrás, tu fala assim, você é médico. Tipo, tudo bem, é muito mais fácil tu falar, você é roqueiro. É muito mais fácil, né? É uma Era, a coisa gente. mais ortodoxa, mais tradicional, mas isso não quer dizer que não tem os percalços do caminho que são inúmeros, né? Sim. Por exemplo, com certeza, principalmente na época mais de formação mesmo, eu tive muito pouco tempo, assim, talvez restringir bem o tempo para minha família, né? Sempre trabalhei muito, isso é um perfil muito assim, mas eu acho que como todo mundo, tudo muda. Quando eu entrei na faculdade, o mundo era, não que eu seja velho, sou super novo, mas o mundo era outro, talvez. Quando tu fazia medicina, era Hum, uma linha. Hoje, eu vejo quem entra na faculdade tem outra linha, ah, entendeu? principalmente hoje tem inteligência artificial entrando, tem algumas Sim, tecnologias novas que sim, sim, ajudam. E a medicina modernizou demais também, né? muito. E ela Junto com o também, mundo, né? exato. E como junto com o mundo, ela deixou de ser tão ortodoxa, Isso, entendeu? exatamente. Tipo assim, tinham coisas que, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, não porque tinha um Ó, XYZ que, não me, que falava, não acredite nisso, não acredite naquilo, mas tipo, tu meio que. eu vou te dar um exemplo. Meu moleque, tô com o moleque de 3 anos. Uhum, Ele cortou o queixo. uhum, A gente foi aqui no hospital, tudo e tal, convênio, lá. Chegou lá o médico, todo tatuadão, de brinco, né? A unha pintada, cuidando do meu filho. Então, assim, é um pouco da visão. A gente não tinha essa visão de um médico. Ele sim, parecia um sim, rockstar, na verdade, como até você comentou. Ele, médico, a gente tinha aquela, né, de jalecão, pá. sim. O cara super à vontade ali. Então, essa modernidade acho que trouxe, né? Não sei se é bem isso que você está tentando Também, chegar, né? mais ou menos por aí. Mas, por exemplo, eu acho que nem um caminho nem outro tá certo ou errado, né? Por exemplo, Não, então. eu sou mais clássico, né? Tu vê que eu sou mais, tipo, eu sou Exatamente. mais... E eu me sinto bem assim. Eu me Exatamente, é sinto bem isso, assim, é isso, tá é isso. entendendo? Mas é isso que é o legal, Mas, cara. por exemplo, tem um amigo meu, e eu, novamente, É, eu não tenho 50 anos, mas eu sinto assim, quando eu entrei na faculdade, eu é, sinto que era um outro mundo, né? Tipo, outras vertentes, tinham coisas que hoje em dia, por exemplo, medicina do esporte. Cara, quando eu entrei na faculdade, assim, era, ninguém fazia isso. Não era nem uma coisa muito aceita, eu acho, entendeu? não. Mas hoje em Hoje dia ramificou é muito, uma né? das especialidades da ortopedia ou mesmo da medicina mesmo que tá super em voga. E eu tenho um amigo, quando a gente entrou na faculdade, que ele era todo tatuado. Tipo assim, ele tinha tatuagem dos pés Ah, ao punho. E o que ele fazia? Ele nunca usava shorts, nunca.
nem em eventos sociais. Caramba. Tipo assim, porque tipo, ele achava que Que não não era podia legal. mostrar. E ele usava camisa longa, mesmo no verão. Até pra não E mostrar Blumenau, assim, pra quem conhece Blumenau, quentinho. é tipo um forno, entendeu? Gostoso. Porque é muito úmido e é muito quente no verão. E, por exemplo, não, talvez hoje em dia não fosse assim, Eu tá sou do entendendo? marketing, eu sempre fui da publicidade, sempre fui mais despojado, sei lá a palavra, mas no marketing, no meu começo, eu não podia ter tatuagem nas grandes empresas que eu trabalhei, né? Sim. Barba, não podia ter barba, assim, e era um mercado um pouco mais leve, vamos Sim. dizer, entendeu? Tinha um professor nosso, até famosíssimo, o Dr. Mendonça. É tipo House, assim. Eu admiro ele até hoje. Eu aprendi muito com ele como pessoa na medicina. Ele é incrível, assim. Até hoje ele corre, sei lá, com os KM lá em Blumenau e não sei quantos anos que ele tem. Ele não aparenta a idade que ele tem. Ele é magro e tal. E ele falava assim, guri, quando tu entrar no hospital, não quero barba. Ou tu tinha que estar com a barba feita, ou sem barba. Senão nem entrar no hospital. Mas, por exemplo, é o que eu falo, não tá certo ou tá errado. Era um jeito dele gerir. Por exemplo, ele não deixava a Exatamente, gente pegar elevador no hospital. Ele falava, acadêmico não pega elevador. Porque o elevador tem que ser pro paciente. Você não pode travar o trânsito. Não, Então, uma filosofia legal, tá cara. entendendo? Então não tá certo nem errado. Ele tinha coisas maravilhosas, assim, entendeu? Por exemplo, uma vez tinha uma criança com uma doença muito grave, infecto contagiosa. E a criança parou, ele massageou a criança, inclusive fez respiração, coisa que tudo, assim, na época era houve em gente, sendo que ele sabia que ele podia pegar a doença. Tipo, Mas ele salvou a criança. sim, Cara, e ele não era pediatra, entendeu? Tipo, ele não é pediatra. Ele é um baita do intensivista, então assim, tipo, tu fica assim, tu vê que tipo, é aquilo ali, sabe? É bizarro, assim. E é o jeito dele gerir a vida dele. E funciona muito bem até hoje. Mas isso é engraçado do ser humano, né, cara? A gente tem individualidade e aí às vezes falta um pouco dessa empatia, desse respeito, no modo geral, né? Porque você vê, o cara às vezes pode parecer bruto, né? Falar, não quero barba, não sei o que lá, mas do outro lado o cara vai lá e salva uma criança. Aí você fala, caramba, o cara é gente boa ou o cara é chatão, né? É o jeito dele. Mas todo mundo, né? Se a gente pegar a individualidade da gente, eu sou chatão pra um monte de gente, né? E eu sou gente boa pra um monte de gente também, né? Sim. E às vezes tá faltando muito essa empatia, eu acho, cara, hoje em dia. A gente começou a falar um pouco, né, dessa amplitude, né, do que era a medicina, do que era a escolha, né, há anos atrás. Sim. Hoje eu acho que, como tem muita coisa, cara, a galera tá meio que se perdendo mesmo. Eu não sei, eu tenho essa visão eu um acho assim pouco. que ele Ansiedade, assim, né? havia uma necessidade, uma flexibilidade que não existia, entendeu? Sim, Talvez, por sim. exemplo, eu, que sou mais clássico, mais ortodoxo, e não tá certo ou errado, talvez eu não senti, não me afetasse tanto isso, porque, tipo, Você eu sou tá na mais, base, você eu entendi. sou mais, tipo, mas não que eu não respeitasse por um amigo que era todo tatuado. Isso. Pra mim Ou tava safe. o seu chefe aí. O meu chefe. Mas eu acho assim, concordo contigo, eu acho que algumas coisas, tipo, saírem um pouco do controle. Assim, a galera perdeu um pouco da noção, talvez. Entendeu? Do que é certo, do que é errado, do que é individualidade e, tipo assim, até onde tu pode ir. Tipo, o que é o teu individual, o que é o meu individual. Né? E aí a gente vai. Esse papo não tem fim, né, cara? Então vamos falar um pouquinho de visão, né, cara? Como é que você mudou se especializou teve esse olhar para o olhar? Então, o que acontece? Quando tu chega na faculdade de medicina, geralmente é um bombardeio, assim. Então parece que tu tá no meio de são múltiplas escolhas. Tua vida geralmente é bem agitada, vai ficar muito mais nos próximos anos. Quem tá fazendo medicina queria te falar assim que vai piorar, mas vai melhorar depois, entendeu? São fases, belo incentivo. acho que é uma fase de crescimento pessoal, amadurecimento e realmente, assim, tu testar os limites, não digo nem físicos, mas pessoais, mentais e morais. Que legal. Entendeu? Como diz o Mendonça, quando tu se forma, tu tem uma licença pra matar. Porque realmente... Com assim, bisturi, né? Não, porque realmente tu tem que... Assim, são escolhas diárias, principalmente na nossa realidade, Sim, que às vezes, quando tu começa a formação, às vezes tá um hospital grande, tá universitário, são escolhas
drásticas, assim. Moralmente te testa todo dia, entendeu? Porque são escolhas, às vezes tu tem motivo pra uma pessoa, não tem pra outra, que tu fazer, não vai fazer. Então, assim, e aquilo ali, Olha. acho que no final da residência, no final da faculdade, tu começa a entender bem o que tá acontecendo, E né? é engraçado você falar isso, porque a gente, como paciente, né, a gente não tem essa paciência, vamos dizer, né, e a gente às vezes não tem essa visão do trabalho que vocês têm do lado de lá, né. Então, se a gente chega lá, quero ser atendido agora, chega lá, calma, tem 200 pessoas, né. Como falo, Você... o backstage ninguém vê, Então, né? porque na verdade, né, é o que você falou, né, olha a sua dificuldade em resolver vários problemas ali, né. E daí, como eu falei, chegou no final da faculdade ali, tu fica naquela sempre quis operar, sempre quis ser cirurgião, entendeu? Tipo assim, e eu falei assim, não, vou fazer cirurgia. Mas daí, no final da faculdade, comecei a pensar em oftalmo, e geralmente oftalmo não é uma coisa assim que na faculdade tu tem uma carga horária mesmo. A gente até brinca que não é medicina, né? Tudo que é com O na medicina. Ortopedia, oftalmo, otorrino, obstetrícia, ou anestesista, né? Pol- Polêmica, É, polêmica. mas é uma piada vigente, é uma piada comum. E, Entendo. o, é, e como talvez não tenha tanto, eu comecei a pensar, eu falei, não, acho que não é, acho que eu tô viajando, porque eu sei que a residência vai ser uma coisa pesada, que vai ser drástica, assim, e realmente não me decepcionou a cirurgia geral, entendeu? É, Foi pegada. Mas no final da residência, quando essa pessoa falou, eu acho que não é bem isso, eu gosto muito de operar. É tipo isso aí, eu gosto do paciente, eu gosto de constar, entendeu? Tipo, eu gosto de falar com o paciente. Eu sou muito resolutivo. A minha consulta não é a consulta que demora 10, 15 minutos, tipo assim, porque eu sou muito resolutivo e isso demanda. E, e no final da cirurgia geral, já tava ali, já quase com o diploma na mão, falei, não, vou fazer o final. caramba, olha. Aí eu voltei para Blumenau, atuei como cirurgião geral lá 2 anos. Aí, e daí passei para o oftalmo de São Paulo, vim para São Paulo, as coisas no carro, tipo, tchau mãe, tchau pai. Coisa. E daí vim pra cá. Nunca esperava na minha vida morar em São Paulo. Não achei que ia morar. Tipo, nunca, assim. E daí foram uns 4 anos aqui. Fiz oftalmo, tive uma sorte, um privilégio de fazer oftalmologia em um lugar ótimo, com excelentes preceptores. Assim, nossa, tenho colegas ótimos de residência que eu encontrei dentro da oftalmologia. São amigos meus até hoje, inclusive sócio. Tem um sócio meu que é tipo meu amigo de residência. Sócio assim de PJ mesmo, entendeu? PJ, que legal. Tipo, e chegou no final da residência ali, falei, daí, vou fazer, vou voltar para Santa Catarina, vou ficar. Pensei bem, eu falei, não, vou fazer mais um grau ainda. Eu sempre quis ser, tipo, fazer uma coisa a mais. Ter uma especialidade, assim, que eu acho que a oftalmo é muito resolutivo. Quando o paciente entra no teu consultório, 60, 80% da demanda ele vai ser resolvido ali, entendeu? Se o paciente não sai com uma receita de óculos, que geralmente por Sai. exemplo, é o mais comum, vamos É, dizer, é. ele já vai sair quase com um diagnóstico, um exame para fechar aquele diagnóstico, ou ele já vai sair, por exemplo, tá com a catarata, vai sair com um exame pra gente já operar a catarata, entende? Falou, ó, teu problema é catarata, a gente vai operar, vai ficar bom. Você É já isso aí. consegue resolver o problema. E eu comecei a identificar com plástico ocular, né? Tipo assim, uma área que agora está ganhando uma força grande, né? Mas não era tão conhecida. Sempre houve. Meu chefe mesmo, por exemplo, o doutor Sérgio Burnier, ele tem quase 40 anos de oculoplástica, entendeu? É uma coisa que houve, tem muitas décadas, né? O doutor Elvira, chefe da plástica ocular do Instituto Penendo Burnier, tem quantos anos de carreira? Não é tipo uma... Então, assim, é, mas eu vi que aquilo ali começou a ganhar força, é uma demanda. As pessoas, assim, as demandas mudam, porque as pessoas têm um envelhecimento diferenciado hoje em dia, né? Saiu um estudo comparativo há pouco tempo atrás de fotos de pessoas com 40, 50, 60 anos nos anos 80, 90 e pessoas com 40, 50, 60 anos nos anos 2020. E assim, a diferença é bizarra. Você vê, eu Né? tenho 65 e nem parece, né?
Realmente não aparece, né? Eu vi essas fotos aí. Então, Impressionante, isso foi bem cara. comum, porque algumas saíram no Instagram. E daí Isso. ficou, popularizou. Então, assim, tu vê que não é só o tratamento estético que está fazendo as pessoas envelhecer diferente. Realmente, a gente está tendo um cuidado diferenciado que não Isso. teria naquela época, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum. Saúde mesmo. Quem fazia psicologia nos anos 80? Além de um preconceito bizarro que ele tinha, né? Tipo, hoje em dia, Não, terapia, né? hoje em dia, eu acho que 80% da população brasileira faz psicoterapia, né? Exato. E, então, assim, eu via aquela demanda crescer, era uma coisa que eu gostava muito, né? Me chamava muita atenção, tipo, assim, que existem alguns estudos que mostram que se a pessoa, se tu tampar o olhar da pessoa, 60% quase da expressão facial tu não entende. Eu tenho uma palestra de blefaroplastia que eu dou às vezes, que eu mostro o estudo, eu mostro fotos, e chega um determinado ponto da palestra eu falo, o que tu acha que essa pessoa tá sentindo? Ela tá uma expressão. Só com o olhar. Adivinha? Aí, fala assim, tá sentindo... Eu sempre boto pra primeiro sorriso, né? Que é mais fácil, né? A pessoa tá sorrindo, tu acha que ela tá. Mas o quando olho tá triste, quando né? destampa, não era aquilo. Entendeu? O olho. Então eu tiro a faixa e a pessoa fala, não era bem isso. Então, assim, a expressão ocular, facial periocular, ela tem a grande maioria da comunicação visual. Entendeu? Total. Então, se tu não tem uma expressão visual, tipo, tu não consegue resplandecer o que tu tá sentindo. Sabe que eu assisti aquele filme Divertidamente? Antes de ontem, é um desenhinho, não sei se você já viu. Acho que eu já vi um pedaço. Tem um trecho que as três meninas lá estão conversando e tal. Aí as duas meninas têm uma mentira pra contar, né? Que não pode contar. E a Sim. outra menina felizona assim. E uma menina, ela para o olho assim e ri, né? Aí, e o desenho, enfim, é tudo na cabeça da menina. Aí a cabeça fala, ué, olha o olhar dela. Ela não tá rindo, ela não tá. Não, pera aí. Aí puxa lá o computador como se fosse um Minority Report lá. Olha aí, aqui, ó. Não, ela não tá. Sim. E aí é exatamente o que você tá falando. O olhar, né, cara, diz muita coisa, né? Sobre isso. Exato, exato. E aquilo ali começou a entrar na minha mente. Comecei a pensar. Falei, vou fazer isso aí. É isso aí que eu vou fazer. Mas como é que chama? Blefaroplastia. Blefaroplastia. Plastia plástica, blefaro tem relação com pálpebras e olhar. Então, é a bolsa de baixo que tira e a pálpebra. Então, na verdade, o que é blefaroplastia? Ela geralmente é a correção do excesso de pele, seja ele superior, que a gente chama de dermatocálase, que é aquela dobra de pele que acontece por causa da diminuição do colágeno, envelhecimento, quedas da face que existem, quedas na região frontal, supercílio, palpebral, e também, no geral, isso é associado a uma retirada de boas gorduras. Como todo o corpo que envelhece tem depósito de gordura, a pálpebra também tem. Geralmente ela tem na região nasal e central, né? E às vezes cada paciente tem um perfil de rosto, de crânio, né? Formato facial, e de acordo com a queixa do paciente, geralmente, não é uma cirurgia estática, né? Tipo, não é uma cirurgia padrão. Tipo, tu vai operar tudo do mesmo jeito. Não. Geralmente eu não opero do mesmo jeito. Não é assim que funciona, né? Dependendo da estética facial do paciente, a gente tira os bolsos de gordura, não. No geral, pelo menos um pouco tira, porque se tu não tirar, aquilo fica abaulado depois que tu opera, né? E embaixo também, tu vai retirar, geralmente, as bolsas de gordura inferiores, são 3 aqui, perto do nariz, central e lateral, o excesso de pele, e daí vai de cada paciente o que o paciente quer e o que o rosto dele, o contorno facial permite. Quando o paciente chega no consultório, eu sempre pergunto, se tem algum paciente que vê esse podcast, ele vai falar, tá, é verdade. Eu pergunto assim, o que te incomoda? E daí, geralmente o paciente fala, pô, doutor, eu tenho essa pele, tá no meu olho, eu sinto um peso, isso me incomoda, me dá uma sensação de cansado. Porque o mais comum é realmente a dobra de pele, aquele excesso de pele, dá um ar de cansaço e tristeza pro paciente. No cantinho aqui. E o que eu faço? Depois eu via que esse paciente falando o que te incomoda. O paciente me passar aquilo ali, eu tiro uma foto, mostro o paciente, né?
e peço pra ele mostrar o que tá incomodando pra ele no rosto dele, Sim. né? Porque às vezes o que ele fala não é o que ele tem. E não, talvez ele não consiga me É, transmitir. E quem faz estética, esse é um grande desafio. Tentar entender o que o paciente quer te passar tá sentindo, e, tipo assim, compreender e ver se isso realmente bate, né? Olho na foto, peço o paciente mostrar a foto e a partir dali eu vejo o que eu posso corrigir. Porque eu posso olhar para um rosto de alguém e falar N coisas que tem no rosto, entendeu? Mas eu não tenho que corrigir, eu tenho que corrigir o problema do paciente, não o meu problema, é, entendeu? não que você acha que... Tipo assim, não o que eu acho que eu que tenho que fazer. é, Eu tenho que resolver o problema do paciente. Então, eu peço para ele me falar o que tem, bato uma foto, em alguns anos, mostro para ele, peço para ele me mostrar o que está incomodando ele. Eu vejo se aquilo realmente é plausível e está falando, que às vezes, na maioria das vezes mas às vezes o paciente traz uma queixa e uma demanda que não é plausível com a realidade. sim, Não a realidade de ser corrigido, mas a realidade do que ele está me falando, entende? E a partir do momento que eu vejo que realmente aquilo é plausível, que é uma queixa que lhe incomoda, eu traço um plano com o paciente para como corrigir aquilo. Por exemplo, às vezes o paciente não tem só pele. Muitas vezes, depois de uma certa idade, ele tem uma desinserção do canto do olho. Tem um ligamento, chama cantal lateral, ele acaba fixando o canto do olho. E como tudo cai, né? Uma das fragilidades desse ligamento. Então acaba angulando o olhar mais para dentro do rosto. Isso causa uma queda também da pálpebra inferior e fica diferente. É muito comum às vezes que olhar um paciente ele tem um ângulo às vezes mais para baixo. Então o paciente vai falar para mim assim, doutor, eu queria fazer uma cantoplastia. ele nem sabe o que Que é uma refixação do canto do olho. Não tem como falar isso. Ele não vai falar. Ele vai me falar de algum jeito que você vai que eu vou entender traduzir que é aquilo ali que incomoda ele. Aí eu bato a foto, mostro pra ele e falo, isso aqui tá tão... Pô, doutor, isso é mesmo. Tá me incomodando isso aí. Aí fala, quanto tempo te incomoda? Faz tempo. Uns 10 anos que eu olho foto assim, tá me incomodando. Pô, é uma queixa, é plausível, é uma queixa real. Eu tô vendo que ele realmente tem um problema ali. E é uma queixa que perdura, não é da cabeça dele uma semana. Ele não acordou e falou, vou operar. Entendeu? É uma queixa que tem tempo e tem demanda. Então, realmente vale a pena a gente resolver isso. E a partir daquele momento eu traço um plano com ele já no consultório, como é que a gente pode operar aquilo ali, como é que eu posso resolver aquilo ali. Entendeu? Ó, vamos fazer uma blefaroplastia superior, eu vou retirar essa pele que o senhor tem, a gente vai tirar o osso de gordura, vai refazer a prega do olhar do senhor, da senhora, e a gente vai refixar o canto do olho para botar no lugar e deixar esse olho como o senhor quer, não caído, não angulado para inferior, né? Então, mas por exemplo, às vezes isso é muito comum para falar, mas tudo é estético, tudo pode operar. Não concordo, entendeu? Vou dar dois exemplos. Recentemente, eu tive um caso, cada vez mais a gente vê pessoas mais novas operando, né? Isso é normal, vai acontecer, é uma mudança de padrão, né? E ver uma menina nova, ela tinha 30 anos, falando, pô, tem uma prega aqui, ó, isso me incomoda. Aí eu olhava, uma menina esteticamente, tipo, uma estética boa, face boa, nova, pele boa, né? Aí eu olhei e falei, tá, realmente ela tem uma prega, não é da cabeça dela, né? Mas te incomoda muito, pô, muito, faz 10 anos que eu tenho, me incomoda, entendeu? Eu não quero, eu já tô há 2 anos querendo operar, ou seja, tem uma demanda, já tá há 2 anos tentando tratamento, entendeu? Muitas vezes eu perguntei uma foto antiga, deixa eu ver a tua identidade. Aí ela mostrou fotos antigas. Realmente ela tem essa prega há 10 anos. Eu falei, te incomoda? Me incomoda, porque eu não consigo passar maquiagem. Eu falei assim, pô, eu gosto muito de maquiar e eu não consigo passar maquiagem. Aí, às vezes, tipo, eu na minha mente ou na tua... Tá ótima, né? E sabe o que ela era? Maquiadora. Putz, grilo. Tá entendendo? Então, pra ela, aquilo ali fazia todo o sentido do mundo. Então, eu olhei, falei, ela falou, doutor, eu vou maquiar, às vezes eu não consigo, tipo assim, borra, e toda vez borra, eu não consigo nem passar a maquiagem porque fica borrado, fica pegando aqui, eu não consigo passar uma sombra, entendeu? Eu falei, tá, é uma queixa real, existe um problema,
pode não ser um problema que para mim talvez fosse um problema, mas para ela É, interfere na vida dela. Eu falei, tá, então vale a pena a gente operar. até profissional, né? Aí eu falei pra ela, falei, não, tudo bem, dá pra operar, isso eu consigo resolver. E realmente, só operando. Eu falei pra ela, é, plasma não vai resolver, que é uma coisa que muita gente tem feito. Ela falou, não, doutor, eu já fiz plasma. Eu falei, não, eu sei. O que é plasma? Plasma é tipo um tratamento estético, geralmente, que acaba fazendo, a gente faz alguns pontos na pele e ele acaba dando uma tracionada na pele. Entende? Mas ele dá de forma que ela fique, tire um pouco de ruga, tire um pouco de excesso de pele. Mas no geral, é para coisas muito específicas, muito pontuais. Tá. Quando é uma coisa a mais, não resolve, entende? Muito. Então, ela falou, não, eu já fiz plasma. Eu falei, não, eu já sei, eu vi. Mas, mas não resolveu. Eu falei assim, esse tipo de prega, apesar de ser pequeno, só vai resolver operando. E a gente vai operar. Mas de contrapartida, eu tive um outro paciente jovem, teve um rapaz e tal, e ele veio procurar e falou, doutor, eu queria fazer uma blefaroplastia, eu quero tirar isso aqui e tal, não gosto. Eu falei, mas por que não gosta? É a mesma coisa, padrão. Tem coisas que são padrões, né? Por exemplo, meu modo operante de atender e operar é padrão, Sim. entende? Bato foto, mostro o computador, mostro a tela, e falo, não gosto disso aqui, doutor. Não tá legal, não gosto, tal, não sei o quê. Eu falei, tá, mas tipo, é só isso? Ele falou, é isso aqui e tal. Ele começou a falar, eu vi que talvez não era bem aquilo ali. Atendi ele, igual eu sempre atendo, falou, olha, eu vou te falar, até dá pra fazer um blefaroplastia em ti, mas eu acho que não é isso que vai resolver o teu problema. Porque eu notei que talvez tivesse algum dismorfismo de imagem ali, entendeu? Não, e eu falei, ó, não... Dismorfismo tipo assim, de ele tinha uma alteração de imagem, né? Ele se via Ele de um se via jeito feio. que não era o jeito que era. Por isso que eu falo, às vezes a Entendi. queixa não condiz É, com a realidade do paciente. Eu falei, ó, vou te ser sincero, não vou te operar. cara, Entendeu? Pô, mas mas eu quero operar. Eu falei, não vou operar. Porque assim, eu te operar não vai resolver o problema que tu tem. Entendeu? Então não é isso que vai te resolver. caramba. E daí eu falo, vai do feeling. Isso exige muito tempo. Entendeu? Eu fiquei E- pensando agora, só cortando, por exemplo, o Instagram. Tem uns filtros, né, que todo mundo usa, que deixa a gente quase que perfeito, né? Uhum. Não, não tem uma... Como é que eu vou me explicar isso? Por exemplo, eu olho e falo, olha, bati um print e falo, eu quero ficar assim, ó, é desse jeito que eu gosto de ser. Que é mais ou menos o que aconteceu com esse cara, né? Sim, Não acontece isso lá com acontece. você? Acontece, inclusive, de pacientes trazerem fotos de Já pessoas tem. famosas e falam assim, Putz, putz, doutor, eu queria esse olho aqui, ó. quero ser o Brad Pitt. Eu quero esse aqui, ó. Eu quero ser assim, Vou te entendeu? fazer igual Benjamin Button. Mas daí que eu falo, assim, cada paciente tem um desafio e um problema. A maioria das vezes que alguém me procura, como eu já faço uma coisa muito específica, ele já passou para o colega já orientou uma coisa e mandou para mim. Tá. Então, e eu gosto da especificidade. Como eu falei, cada um tem um ramo, um Sim. nicho, um gosto. Eu gosto de ser uma coisa específica. É lógico. Que eu acho que eu sou mais resolutivo assim, entendeu? Entendi. E assim, eu sou cirurgião geral. Cirurgião geral opera muito, eu já operei muita barriga, tiro, facada, mas eu gosto de fazer uma coisa específica, porque eu vejo que eu sou mais resolutivo assim, entende? E às vezes a paciente cada paciente tem um desafio, vem com uma foto. Tem paciente que não é que ela tem uma alteração de imagem, mas ela vem com uma foto, pô, dá pra fazer assim, tipo desse jeito. E às vezes ela só quer me exemplificar, é o jeito dela de me falar o que ela gostaria de mudar. Entendi. Entendeu? E tudo certo, é o jeito dela de me exemplificar. Não é que ela queira ficar igual, né? Não, agora tem paciente que às vezes ele tem uma expectativa e dentro do formato de rosto, formato, tipo de pele, isso não é uma expectativa alcançável. Então, o que eu falo, quem faz plástica, quem faz estética, sempre tem um desafio entre a demanda do paciente, o que ele quer e o que pode ser alcançado. Entende? E às vezes essas duas demandas não batem. E é aí que mora o conflito, porque às vezes tu tem que fazer o paciente entender que talvez possa ser resolvido ou não, depende da demanda. No geral pode,
Hoje em dia, como eu falo, muita coisa mudou, muito tratamento mudou, a gente tem É que é uma linha meio bem tênue ali, bem né? tênue. Entre a saúde, né, que é a sua Sim, preocupação, né? sim, Trazer saúde ali pra pessoa e a estética da pessoa ficar ou se achar mais bonita, né? exato, é isso que eu falo. É, É, como o mundo mudou, o padrão também muda, entende? Então, por exemplo, e a gente muda. Tinham coisas que antigamente pensava sobre que hoje em dia mudei de ideia. E a vida é assim, entende? não, Tipo, não tem uma ideia fixa, né? Tem tratamentos que antes eu não simpatizava muito, que hoje em dia, até com o advento, com as melhorias técnicas, eu falo, tá, tipo, é bom, faz sentido e sim. vale a pena, entendeu? Mas, como tu fala, é uma linha tênue, tudo, então assim, tu tem, quem faz estética, ou uma área afim, tem que ter, eu acho assim, esse, esse padrão de pensamento muito certo né, tipo assim, do que É, pode ser feito e que não, do que deve ser feito e que não, do que vale a pena para o paciente ser feito ou não, né? aí entra um pouco do nosso papo do início, né? Individualidade, né? Então Exato, tem médicos que, sei lá, o cara se especializou em estética no olho, nem sei se existe essa, mas ele não está preocupado, né? Ele quer fazer, a pessoa faço, quer, faz. Ele não está preocupado muito com a saúde, né? Que já é mais o seu caso, né? então, tem uma fala minha que assim, eu tenho falo cada vez menos, mas o, mas o, mas às vezes A eu gente falo, tem que falar menos, né? mas eu falo assim, ó, por exemplo, eu não, é o que eu falo, eu não indico todas as cirurgias que os pacientes vêm, né? É, A maioria eu consigo resolver de uma forma bem legal, ah, né? Tipo, o paciente entendeu o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, né? E se vai alcançar a expectativa dele. Mas às vezes eu falo pro paciente, falo, meu, assim, não acho que tu deverias fazer isso. é. E eu não vou fazer, tu vai encontrar alguém que faça, mas eu não vou fazer. Sabe que eu Entende? sofri acidente, eu perdi esse dente aqui, né? Aham, Aí é um implante, tá, não sei o que lá. Só que entortou esse do lado, a gengiva subiu e tal, zoou tudo, né? uhum, Zoneou aqui. Aí a primeira dentista falou, meu, vamos arrancar tudo aqui, ó, faz 6, bonito, top. Eu falei, mas nossa, cara, será que precisa, né? Aí mostra as fotos, puta, lindo assim, né? sim, Aí eu falei, caramba. Aí eu fui numa outra dentista, uma amiga nossa. Eu falei, olha, a dentista lá sugeriu. Ela falou, mas a função dos seus dentes, eles estão perfeitos. Só entortou, tá? Esse aqui foi pra. Mas seus dentes estão saudáveis. A função dele de morder, de imaginar, tá? A parte estética não tá legal, beleza. Mas precisa arrancar tudo e pôr tudo novo? Não. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai pôr um aparelho, vai não sei o que, sobe sim. ele, né? Então, você vê os perfis de profissional, né, cara? E O, essa outra dentista ela é especializada em estética bucal, né? Acho que é isso que você fala, sim, né? Então é só lente, né? Então, tipo, eu já não que imaginava que ela ia falar isso, mas já estava praticamente calculado, né? Mas você vê a função do dente no final assim, ficou para depois. Era a estética que era o principal. tem muito paciente que às vezes, assim, é, às vezes eu até me surpreendo, o paciente vem e fala para mim, doutor, daí eu, mesma coisa, padrão, meu atendimento, o meu modo operante é padrão, quer dizer que É, consulta é padrão, cada consulta tem uma demanda, sim. né? Mas o paciente vem e tal, fala, tal, não, então vamos fazer a blefaroplastia superior, a gente vai tirar o CSPL, vai tirar as boas gorduras, a gente vai tirar vai refazer a prega do olhar do senhor, que é uma coisa que traz muita jovialidade, né? Se tu olha alguém que não tem a prega, aquela pele cai sobre, dá um olhar de cansado, um olhar, né, Envelhecido mesmo, envelhecido, né? envelhecido, exatamente. Triste, né? Um olhar É, fica é. diferente, dá um peso no olhar. Então a gente fala, ó, vou fazer a blefaroplastia no senhor, a gente vai fazer e tal. Aí falou, doutor, mas eu não quero ficar esticado assim, ó. Tem muito paciente que fala pra mim, entendeu? Porque eles têm a percepção, talvez de uma outra época, de uma outra era, que tudo era muito, entendeu? E hoje em dia, a gente quer cada vez mais o equilíbrio, tipo homogêneo, entendeu? Eu, A naturalidade, né? a naturalidade, daí tu falou a Ficar. palavra, a melhor palavra que tu podia ter escolhido, naturalidade. Então, assim, eu sempre opero, meu estilo operar é esse, eu deixo o mais natural possível, mais que resplandeça o que o paciente quer. Eu gosto muito quando o paciente vem depois de 6 meses no consultório
e eu olho e eu não vejo a cirurgia. Porque se eu não vejo, provavelmente ninguém tá vendo. Entendeu? Entendi. Então, e o paciente super contente, falou, pô, doutor, ficou bom, a palavra do momento, né? Ficou top. Ficou Até os velhinhos top. falam agora, ficou É. top, doutor. Aí, Topzera. e daí, e o padre falou, pô, pessoal que me conhece, doutor, ficou olhando, o que que tu fez? Eles ficam olhando assim e não vê que, tipo, a pessoa operou. E isso eu acho que é realmente o ponto, é ali que eu queria Sim. chegar. É ali que, então, assim, valeu a pena. Porque, eu falo, às vezes tem paciente que realmente até me pede. Tem uma paciente minha que eu já operei 2 vezes. E agora ela falou, doutor, eu quero esticar assim, ó. Aí eu falo assim, meu, esse a gente não vai fazer, entendeu? Esse aí eu vou ficar te devendo, porque assim, Cara. mas eu vi na internet que tem uma cirurgia assim, ó, e eu já vi que o senhor faz essa cirurgia. Olha Aí eu falei assim, até fácil, mas em ti eu não faço. Nossa. Porque assim, eu falei, já tá muito bom, a senhora tem uma pele ótima, a gente já tratou, tá ótimo. Aí eu mostro pra ela, assim, como era e como ficou. Ela falou assim, não, torcer, realmente melhorou muito, mas não dá pra dar uma esticadinha mais assim, ó. Não. E tem a galera E toda vez que ela abusa, me vê, ela fala assim, doutor, não dá pra fazer aquela cirurgia que levanta assim, ó. Eu falo assim, não dá, a gente não vai fazer. Então é o que eu falo, é o equilíbrio que tem que existir, Isso. entendeu? E eu, por exemplo, eu prezo muito, eu acho assim, cada um, novamente, que tem certo e errado, é questionável e aceitável dependendo da realidade que tu vive. Exatamente. Mas eu prezo muito por eu fazer uma coisa que eu olho e falo assim, tá, está correto. Entendeu? Tipo, é o melhor para o paciente. Porque, tipo, desse jeito, eu durmo em casa bem. Entendeu? E eu deito e fico tranquilo, porque eu sei que eu fiz o melhor para o paciente. Entende? Não, talvez não é a cirurgia X, Y, Z que ele queria. É a cirurgia que eu propus para resolver o problema que ele me trouxe. Entende? Você tá trazendo uma saúde, né? Exato. Melhor pra ele. Exato. Né? A parte estética ele que se vire depois. Não, eu digo assim, a estética, obviamente, Vai melhorar junto, né? que a gente sempre vai fazer uma coisa que fique esteticamente bom. Claro. Entendeu? Mas Porque, não é esse é o caminho principal. Mas, eu nunca vou fazer um procedimento ou uma cirurgia que, apesar de ficar esteticamente legal, eu saiba que aquilo não é saudável para o paciente. Entendeu? Inclusive a longo prazo. Tem coisas por exemplo, cirurgias que talvez naquele paciente fique bom, mas no outro a longo prazo não é bom. Que ele vai continuar tendo uma perda de gordura periocular, um prolapso, e a gente às vezes não vai ficar tão bom. Então, o que vai ficar bom para ele daqui a 10 a 15 anos? Entendeu? O que eu posso fazer para isso perdurar, para ele ter, assim, para ficar legal? E isso que eu prezo, que o paciente fique bem, que esteticamente, obviamente, que fique muito bom, entendeu? O melhor possível para o padrão do paciente, para o rosto dele, para a pele dele, e que fique legal, não é? E tem outra característica, quando tu opera pele ocular, pálpebra, região ao redor dos olhos, essa pele é móvel, né? Ela tem músculo. Tu fecha o olho e abre quantas vezes por dia? Sabe quantas vezes tu pisca? Não. Tu tem ideia? Tem ideia? Tem ideia? 3.600 vezes por dia, no geral, entendeu? Então, assim, é uma região que vai mexer, no mínimo, em geral, 3.600 vezes por dia. Então, tu tem que manter a funcionalidade desse paciente, entendeu? Isso me trouxe muito a reparadora. Eu também opero muito câncer de pálpebra, câncer de pele mesmo, e é um desafio, sempre é um desafio. Porque uma coisa é tu tirar um câncer de pele de um braço de alguém, só tu fazer um enxerto às vezes, beleza. Agora, quando o paciente tem um câncer numa pálpebra, eu vou arrancar a pálpebra dele? Da onde? Às vezes acontece, às vezes a gente tem que reconstruir a pálpebra, entendeu? E sempre é um desafio, entende? E dá câncer. Tu que é mais branco aí. Eu tô com umas negocinho aqui, começou. Até mostrei pra enfermeira aqui outro dia. Ela falou que não é nada. Eu tô sossegado agora. Então, mas assim, principalmente. Não. E dá, assim, a gente tem envelhecimento da população. Doenças que talvez não eram tão comum há 30, 40, 20 anos, hoje em dia são. Então, eu tenho tido cada vez mais no consultório pacientes com doenças também, né? Assim,
Claro que o que eu faço, né, cada um tem um nicho. O ramo que eu faço é muito mais estético, Sim. mas eu nunca deixei de fazer reparadora. E sempre eu tenho paciente com câncer de pálpebra, com tumor de pele mesmo. Caramba. Então, e isso me deu a percepção de funcionalidade do paciente. Entendeu? O quanto é importante tu não ter uma pálpebra, né? Então, assim, tem coisas que podem ser feitas, coisas que não. E ontem eu tava com o Dr. Sérgio Bunier, né, como eu falei, tipo, meu chefe, e a gente fez uma cirurgia, uma retirada de um tumor gigantesco numa senhorinha, tipo, na região pálpebral, né, que pegava nariz e tal, né. Então, assim, rodar enxerto, como deixar aquilo estético e funcional. Então, acho que isso te traz uma percepção diferente do que é aceitável e do que pode ser feito para o bem do paciente, né. Não, mas obviamente, inclusive, por exemplo, ontem a gente operou essa senhora, apesar dela ter quase 90 anos, apesar, né, de ser um câncer, apesar de ser uma doença, como o Dr. Sérgio sempre fala, tem a equipe da retirada, que retira o câncer, porque é o principal, tem que salvar a vida dela, e se a gente não tirar, aquilo vai complicar, vai dar algum problema muito grave, entendeu? É um câncer, né? Não é uma alergia. E tem a equipe da reconstrução. É a mesma pessoa, mas tu tem dois pensamentos. O primeiro da retirada, o segundo da reconstrução. E quando a gente vai reconstruir, como deixar estético? Eu sempre vou deixar o mais estético possível, entendeu? Entendi. Porque ela tem que, no mínimo, poder ir na igreja, entendeu? Como ela quer. Ela tem que, no mínimo, poder falar com uma filha, como é com o neto, né? E a gente, assim, é fantástico como as coisas tu consegue fazer, né? Como a pele se molda, como um músculo consegue suprir, às vezes, a função do outro, entendeu? E eu acho que essa percepção dos dois mundos que eu faço, tanto o estético, eu faço muito, obviamente, né? Claro. Como o reparador, eles se complementam. Caramba, eu até me emocionei aqui um pouquinho e eu ia perguntar outra coisa, mas me lembrou o olhar. A minha tia, ela teve um pequeno, vamos dizer, mas um gravíssimo AVC, entubada e tal, sei lá. E a gente entendia ela pelos olhos dela, Sim. pelo olhar, né, cara? Pra você ver como é tão importante, né, isso, né? Dessa parte aqui fala, né, com a gente, né? Sabe como é que, às vezes, tu se comunica com um paciente que tá entubado na UTI? Tu fala pra ele assim, ó, se tu tá com dor, pisca uma vez. Se tu não tá, pisca duas. Caramba. Entendeu? E o paciente tá entubado, ele não fala, entendeu? E ele pisca. Agora, mesmo que ele não fale, talvez ele não esteja tão consciente o bastante para se comunicar, tu vai mexer ele, às vezes tá com um problema também locomotivo, teve um trauma muito grave, tá com uma fratura, tu vai mexer ele, como é que tu vai saber que ele tá com dor, se tá entubado? O paciente vai fazer aquele movimento correto, tu já vai entender na hora que ele tá com dor, entendeu? Então, pra tu ver como é importante o olhar, entendeu? Tipo, o olhar diz tudo. Cara, você me pegou agora. Eu vou jogar uma bucha pro Daniel lá. O que acontece? O Daniel aqui, nosso queridíssimo parceiro, ele é japonês. Sim. Esses olhos fechados lindos dele lá. Tem alguém que chegou pra falar, olha, quero abrir meu olho a mais aqui, ou a necessidade de abrir? No caso do Daniel, não precisa, Daniel. É que eu sou mestiço, né? Então é meio aberto, meio fechado. Tu sabe que lá em Santa Catarina não tem muito oriental, né? Agora tem mais, né? Que a galera da China tá vindo, né? Aí tem mais, né? Coreano, né? Mas eu, na minha infância, conheci pouquíssimos orientais. Minha cidade tem pouquíssimos orientais, né? Existem, né? Mas, então, quando eu chego em São Paulo, o pessoal falou, não, mas ele é mestiço. Eu falei, cara, não fala isso. Eu achava que era uma coisa, assim, que não era uma coisa legal de falar, entendeu? Que não era uma... Eu falei, não, cara, não fala isso, cara. O cara é gente boa, cara. O cara é gente boa. E depois de um tempo que eu fui entender o que significava mestiço. Mas, sim... não é incomum, na verdade, principalmente em São Paulo, né, como eu atendo aqui e atendo lá no Sul, tem paciente oriental, principalmente que vem falar, doutor, queria abrir o olho, queria
tem até uma cirurgia, na verdade, chama ocidentalização. Ocidentalização. É uma cirurgia comum. Na verdade, tem em núcleos orientais, né? Tu que é oriental, tu sabe que tem a família, tipo assim, quem é oriental mesmo, às vezes tem muito agregados orientais, né? É uma comunidade, né? Inclusive forte, né? Que em São Paulo tu vê muita gente, assim, passa uma praça, tem uma praça que o pessoal fica fazendo tai chi chuan, né? As velhinhas. O Então, Brasil fora o Japão e tal, é o que tem mais japonês sim. aqui, né? Mas essa galera. E aqui em São Paulo tem, assim, tem pessoas que às vezes, novamente, não acho que tem coisas que não tem certo ou errado, depende da realidade do paciente, onde ele, e a realidade depende de onde ele está, né? Então, às vezes o paciente por estar em São Paulo, viver em São Paulo, a vida dele é aqui, ele estando aqui, ele não sente tão à vontade com isso. E às vezes o paciente pede para fazer uma ocidentalização, deixar o olho mais ocidental. Por quê? O que o oriental não tem? Desculpa, como é que é o teu nome? Perdão. Daniel. Me perdoa, cara. Mas, Daniel, qual que é a diferença da pálpebra do oriental para o paciente ocidental? Primeira, é uma pálpebra que, no geral, não tem uma prega tão demarcada. Porque o músculo que faz a prega, às vezes não tem as irradiações dele para a pele. Entendeu? É um músculo que faz essa prega, entendeu? Entendi. E segundo, que o paciente tem um prolapso das bolsas de gordura maior. Vou dar um exemplo. Lê, olha a tua pálpebra. A tua pálpebra é bem demarcada, ela tem um contorno demarcado, um sulco demarcado. Quantos anos tu tem? Perdão. 44. Quantos anos tem, Daniel? 31. Apesar de vocês terem 13 anos de diferença, olha a pálpebra superior do Daniel. Como ela é mais gordinha, entre aspas. Entendeu? Como ela é mais pra frente. Mas é uma característica... Você quer vender a cirurgia pro Daniel, né? Não, percebi isso. Não. Mas de modo algum. Então Então ele tem essa pálpebra mais abaulada para a região anterior, para frente, entendeu? E isso é uma característica do oriental. Isso é anatômico. E os entendeu? negros que, meu sogro, minha esposa é negra, né? Uhum. Meu sogro tem 80 anos, cara, eu pareço mais velho que ele, mano. Se você vê meu sogro, é absurdo mesmo. A pele e tal, o olho, tudo perfeito. Sim. Assim. Tem um pouco disso? Tem. A pele do paciente mais afro, né? Ele tem mais melanina. Isso traz uma característica de pele, tanto visualmente vendo, como realmente degenerativo ao longo dos anos, diferenciada do paciente que não tem tanta melanina. Porque a melanina é o que deixa a pele mais escura ou mais clara. Né? E, por exemplo, tu deve ter pouquíssima melanina. Eu quase sou um albino. Então, assim, então, com certeza, a degradação é diferente. E o padrão de envelhecimento também. Entende? Mas, novamente, né? Isso depende do estilo de vida, né? Mas voltando lá, tem essa cirurgia solicitada, tem pacientes que é muito comum paciente que é mais oriental ir fazer a blefa e pedir isso. Mas é um pedido mais estético mesmo ou porque enxerga menos? Não sei. No geral, por exemplo, o paciente vai fazer uma blefroplastia, porque há uma necessidade, tá, adolescente. Sim. A gente vê que tem uma necessidade nele, e o paciente fala, pô, doutor, não dá para deixar assim mais ocidental? Muitas vezes já sabem, eles pedem e já sabem. Tem até um ponto para falar sobre isso, doutor Vinícius, que acho que muitas mulheres, pessoas, né, japonesas e tudo mais, querem fazer mesmo essa cirurgia para se parecerem mais com como é que fala, os mangás, né, os desenhos japoneses, que eles têm o olho maior, aberto. Eles não têm olho, né? O oriental, né, assim, novamente, a gente tem uma população oriental em São Paulo muito grande, mas é uma população oriental diferente da população do Japão, entendeu? A sociedade é diferente, a cultura é diferente. Aí vem aquela coisa. Talvez o que possa ser errado para uma sociedade possa ser certo para outra, mas, tipo, tá ok, porque são costumes, são culturas, né? E o oriental mesmo, tem aquele olho bem fechado, uma fenda pálpebra fechada, ele quer ter o olho às vezes mais aberto. E daí vem a demanda das mudanças culturais e tal, né?
Mas eu vejo assim que, principalmente aqui em São Paulo, não é isso. Não. É mais, talvez, para ficar mais parecido com a população em Tá. geral. Eles vivem num mundo, que o mundo no geral é ocidental, Isso. e eles querem se parecer um pouquinho mais com aquele colega dele do lado, Entendi. pra se homogeneizar mais, talvez, é. entende? Eu tenho uma perguntinha. Pode falar. A oculoplastia, como é que é? Oculoplástica, né? A especialidade é a oculoplástica. Ah, tá. É uma especialidade que envolve procedimento delicado, né? Sim. E quais os principais desafios, né, com trabalhar com essas estruturas, né, tão sensíveis, as Sim. pálpebras e a órbita ocular? Eu acho que assim, o maior desafio mesmo é manter a funcionalidade. Como eu falei, a pálpebra se move 3.600 vezes por dia. Então o desafio é manter funcional, né? Por quê? Porque com o tempo o paciente não tem só essa pele, não cai só a pálpebra, ele acaba perdendo a funcionalidade da pálpebra. Quer ver uma coisa muito comum? Quem tem mãe mais idosa, a mãe sempre reclama que está lacrimejando, que o olho está seco. Por quê? Porque ela está perdendo um pouco de funcionalidade dessa pálpebra, dessa glândula lacrimal. Essa lágrima dela não tem uma qualidade tão boa quanto tinha quando tinha 20 anos, por mudança hormonal, por mudança inflamatória ao redor da pálpebra. Isso é um ponto novamente, as mudanças culturais que a gente tem, que não são boas ou ruins, Sim. são mudanças que a gente tem. Tem quase uma especialidade em oftalmo só de olho seco hoje em dia, porque tem tanta gente com olho seco, mas é moda? Não, porque talvez a gente esteja vivendo mais a ponto de ter alterações que a gente não tinha antigamente. Clima, sei lá. Então, tudo, né? clima. Então, como manter, o maior desafio assim, que tem é como manter, melhorar a funcionalidade dos pacientes e a estética. Aí vem o desafio. E óbvio, é minúcia, né? Eu não opero algo de 10 centímetros, às vezes eu opero algo de 1 milímetro. Nossa, Tu usa um fio que tem, às vezes é mais fino que um fio de cabelo. Tipo, muitas vezes a oculoplástica não é tão comum a gente usar microscópio, mas tem cirurgias que eu uso microscópio, porque o fio que eu vou usar, se eu não tirar o microscópio, eu não consigo ver ele quase. Então, ontem eu tive um paciente, eu faço às vezes urgência também, né? E eu tive um paciente que tem perfuração ocular. Ele teve um acidente, perfurou o globo ocular. E daí a gente tava terminando as cirurgias lá no hospital, cirurgia de plástico ocular mesmo, e chegou o doutor, tem um paciente de urgência, tal, o paciente perfurou, acabou de chegar, tá com perfuração, foi enviado, não sei aonde. Pô, tem como operar? Eu falei, não, claro que tem, pá. É urgência? Então bota na mesa, vamos operar. Aí o anestesista avaliou, tal, botou na mesa, fez todas as avaliações que tinham que ter feito e tal. Botou. Para suturar a córnea, a gente usa um fio que ele chama 10 zeros. Ele é praticamente mais fino que existe. Ele é mais fino que o fio de cabelo. Então, quando eu tô ali, quem quiser, tem até um vídeo no meu Instagram, Nossa. eu operando ele ontem, né? Tu opera, tá eu operando ali, a percepção que tu tem de fora é que ela não tá parada. Mas tu olhar dentro da câmera, tu vê que tipo, a pinça tá mexendo ali, entendeu? Nossa. E é bizarro. E se eu tiro aquele fio e boto aqui do lado, Perdeu. eu perdi ele já. Capaz de eu não achar mais, porque tipo, não consigo ver o fio, entendeu? Então, assim, eu acho que o segundo ponto mesmo é a minúcia, que a gente lê com estruturas muito delicadas e muito, realmente pequenas, né? E esse é o segundo ponto. E acho que o terceiro é trazer a percepção lidar com o que o paciente te traz e passar para ele o que pode ser feito, não pode ser feito, vai ficar legal. Não. Então realmente tu lidar com a percepção do paciente visual dele, né? Do que pode ser feito e que não pode ser feito. Sim, bacana. Só brincando um pouquinho. Se você pudesse ter um superpoder, doutor, relacionado à sua especialidade, né? Você preferia enxergar através das órbitas oculares ou ter mãos de laser para fazer cirurgias perfeitas? Eu acho que ele já tem os dois, viu, cara? Traz a capa pra ele aqui que o cara já é. Pô, tá, fala de volta como fala os dois superpoderes aí. Ter os dois poderes, né? Poder enxergar através das órbitas oculares
ou ter as mãos de laser para cirurgias perfeitas? Olha só. Olha, eu vou te falar que eu acho que eu gostaria de ter, enxergar além pelas órbitas, além dos tecidos, para saber exatamente o que o paciente tem, porque às vezes a gente tem doenças que são microscópicas, e a gente, é, Tá aí o corona. muito, mas tipo, alterações diabéticas, por exemplo, que altera a retina, eu queria enxergar ali qual fase da doença que tem que estar pra gente entrar ali, tipo, naquela fase e resolver. E também tem mão de lasers para resolver o que hoje em dia a gente ainda não consegue resolver, entendeu? De forma microscópica, o que a gente ainda não consegue resolver hoje em dia. E que realmente vai ser o nano, né? Que a gente cada vez mais está se caminhando pro nano, né? Eu digo nano, tipo assim, de nanopartículas, nano alterações que a gente consiga resolver no olho. E a IA, né? Inteligência artificial, Sim. a robótica, já entrou na sua área, assim? Sim, sim. A IA é uma coisa assim que a gente tem já há um tempo, né? Acho que o oftalmo é um dos pioneiros junto com a radiologia, né, de IA. A robótica é uma coisa que, assim, quando a gente, por exemplo, eu sou cirurgião geral, Sim. como diz, às vezes eu falo assim, eu era cirurgião geral, não, cara, tu ainda é cirurgião geral. Inclusive, eu tenho registro ativo ainda, entendeu? Eu falei, não, aí eu recorri, tá, realmente, eu sou cirurgião geral, e o que eu operava tinha esse tamanho, né? E me perdi agora. A robótica Da entrou, robótica, né? Então, o que eu operava tinha esse tamanho. Hoje em dia, o que eu opero talvez tenha esse tamanho. Então, tipo, eu já passei desse para esse. Na robótica, a precisão vem. A vantagem da robótica é a precisão, né? Então, talvez a gente não tenha ainda coisas tão precisas para auxiliar dentro da oftalmo nesse sentido, mas provavelmente vai vir. Né? Tudo começa por um ramo e vai indo até os outros todos. Agora, a IA, assim, com certeza já está vindo com muita força, né? E vai continuar vindo, por exemplo, para fazer diagnóstico de padrões de doença, né? Glaucoma. Glaucoma a gente tem uma doença onde há um aumento da pressão ocular, de forma que há uma degeneração do nervo ocular pela pressão. Tu acaba perdendo fibras nervosas desse nervo ocular. E a IA já tem padrões de IA para a gente fazer campimetrias, que são exames que veem o quanto de visão periférica tu perdeu, que é a maior alteração do glaucoma inicial, para identificar padrões precoces de perda de campo ou dentro de uma retinografia, que é uma foto em alta resolução da retina, exatamente, né? A oftalmologia, ela encanta às vezes porque sempre tem tecnologia, sempre houve tecnologia, a oftalmologia ela vem com tecnologia desde o começo dela, né? Tipo, a imagem que tem o oftalmologista é ele naquele consultório cheio de máquina, é assim mesmo, né? Não tem especialidades que uma caneta vale, mas na oftalmo não, na oftalmo tem realmente... então, assim, uma retinografia é uma foto do fundo do olho que a gente tem há, sei lá, 50 anos, entendeu? Claro, foi aumentando cada vez mais a qualidade da foto, mas hoje em dia já há programas de bater uma foto e ver se aquele nervo tem um padrão compatível com o glaucoma inicial. Então isso já está aí faz muito tempo, né? A gente tem aqui no Brasil o Dr. Caio Ragatielli, que que estuda muito inteligência artificial, professor da Unifesp, foi meu chefe da residência, e ele sempre fala, dele com mesmo a residência, ele fala pra gente da IA. Eu tive o privilégio de ter contato assim, com percepções de IA a partir dele e de outras palestras que a gente ia há um tempo já. Eu acho que assim, nos próximos 5 anos, como diz o Bill Gates, né, a gente vai ter uma revolução na saúde, tipo, por causa da IA, né? Tem coisas que me deixam um pouco preocupado, né? Não vou, eu digo assim, como é que essa IA vai se comportar, né? Eu acho que é a dúvida de todo mundo. Se o Bill Gates não sabe como vai acontecer, imagina eu, né? Imagina. Então, tipo assim, né? Mas, com certeza, é igual muitas coisas que muda. A gente tem que usar ela pro bem. Com certeza vai ter alguém que vai usar pro mal.
Não tem nem dúvida, porque já usa, né? Mas a gente tem que usar ela para conseguir cada vez mais melhorar tipo, o padrão de diagnóstico, o padrão de tratamento e a saúde em geral do paciente, né? Dentro da saúde, né? Mas com certeza, próximos 5 anos eu acho que vão ser revolucionários. Vão. Tem no começo aqui a gente falou de fellowship. O que é fellowship? É muito comum perguntar isso aí. O que acontece? A formação acadêmica clássica do médico, né, ela começa pelo vestibular, vai para a faculdade, lá na faculdade tem N situações que pode fazer. Por exemplo, eu comecei a publicar artigo na faculdade. Eu gostava, eu participei da formação de escrever 2 livros na faculdade. Não é que o livro era meu, eram livros grandes, né? E eu participei da confecção de capítulos já na faculdade. E dali tu vai tomando percepção do que tu quer fazer, né? Eu já publicava artigo e tal. O primeiro artigo que eu publiquei foi em 2012. E daí tu fala tal, o que irei fazer agora quando me formar, né? Tu pode ir para vários ramos, várias áreas, a medicina é infinita, né? Tu como diz um professor meu, tem gosto para todo mundo. Tem gosto para quem quer ficar no laboratório e quem quer consultar tete a tete todo dia. E daí tu vai fazer uma especialidade. Dentro da especialidade, no geral, tu vai fazer uma residência. A residência vem nome que às vezes parece que tu mora no hospital mesmo. Entendeu? É a sensação que eu tenho. E hoje em dia, talvez as pessoas tenham uma percepção diferente, melhor, entre aspas, né? Porque tem os seriados e tal, né? Grey's Anatomy, por aí vai, né? Mas inclusive, antigos hospitais, por exemplo, eu fiquei um tempo na FRJ, no Rio. E lá tem uma moradia pros estudantes, né? Os residentes lá. E daí tu escolhe uma área pra fazer, que é a residência médica. Mesma coisa, presta um concurso e tal. Geralmente é bem concorrido, né? Tem uma série de etapas para passar ali. Entrevista, análise de currículo, prova escrita, prova oral, né? Às vezes tem prova prática, né? Até para analisar a tua postura, como tu age em certos tipos de dilema, né? Que vão existir, é uma coisa certa. Se tu entrar numa residência, tu vai ter N dilemas todo dia. É óbvio que principalmente se tu estudar no tal público, né? Tu vai ter N dilemas. E tu vai prestei para, por exemplo, oftalmologia, foi o que eu fiz. Passei, fiz a residência médica lá, e a partir de lá terminou a residência. Então, só que chegou um ponto que as pessoas aquilo começou a diversificar. Por exemplo, tem residência médica de oftalmologia. Só que, por exemplo, vamos dizer que lá em Michigan, nos Estados Unidos, tem um professor lá na Universidade de Michigan, que começou a estudar só córnea. Ele começou a ficar muito bom em córnea. E como ele começou a ficar muito bom em córnea, outros professores daquela região começaram a estudar com ele. E formou-se um departamento de córnea. Entendeu? E como formou-se um departamento de córnea, tem pessoas que só estudam córnea, tratam pessoas de córnea, os casos talvez mais complexos, casos começam a ser encaminhados para lá. Aquilo gera um fluxo. Aquele fluxo gera uma demanda. A demanda gera cada vez mais uma melhora dentro daquele conjunto ali. Sim. E daí aquilo vira uma referência. Onde é que é referência de córnea? Tô assim, dando um chute, né? Posso falar outras especialidades que eu sei onde são. Mas, por exemplo, onde é que é a referência de córnea nos Estados Unidos? Michigan. Com o professor tal, tu fala assim, eu gosto muito de córnea. Como é que eu faço para ser? Eu tenho uma residência em córnea. Aí tu faz o quê? Um fellowship, uma viagem para estudar. Como antigamente, vamos dizer assim, as pessoas literalmente viajavam, elas iam para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Europa, elas ficavam um tempo lá naquele centro de referência, ficou o chip, né? Mas o fellowship é tu estudar uma coisa muito específica, que não é uma residência para aquilo, entendeu? Mas é uma área em abundância. Então, tu escolhe, hoje em dia tem vários locais no Brasil que são referência em N coisas, né? E aí tu vai para um local que é referência naquilo que tu quer fazer e fica lá um tempo, né? No geral, 1, 2, 3 anos, né? Tu fica fazendo só aquilo,
Entendi. Entendeu? Entendi. Tanto prática, teórica, como estudando mesmo, na maioria. Aí tu vai ali, tu acompanha o chefe do setor, né? Por exemplo, eu acompanhava o chefe do setor de parte ocular, lá do lado dele, vendo ele atender, vendo ele operar. E daí tu vai criando habilidades, mesmo as skills, tanto técnicas como teóricas, né? Sim. Tipo, dependendo do que vai fazer, por exemplo, tu faz uma coisa mecânica, tu tem que criar uma, uma habilidade técnica, né? Tipo, É. e tu vai acompanhando e aprendendo na prática como ele faz. Então não é um teórico, tu não vai para uma sala de aula, tu não vai para um banco, não, é tipo assim, ó. Vai pra guerrilha mesmo. Tipo, aqui a gente faz isso, tu tem as aulas, tu tem que estudar. É um caminho muito mais autodidata, onde não tem uma prova depois, tu vai falar, aqui, ó, o professor falou tal. Não. Tipo assim, a prova é a vida. Já foi. Entendeu? Já, Tipo, e tu vai aprendendo aquelas demandas, estudando, que legal. tirando com o teu chefe ali, com os outros preceptores, que a gente chama, né? São os chefes de cada área. Fala, pô, doutor, teve um caso assim, como é que o senhor fez isso? Não, faz isso, tal, o jeito. Começa a ter os ambulatórios, tu vai atendendo os ambulatórios com aquela demanda e tu vai aprendendo. Então vira o fellowship. Entendi agora. Virou a mochileira das antigas. Como é que fala? Os gregos, né? Que iam estudar. Isso. Sim. Que legal. Tipo isso aí. Para quem hoje busca essa cirurgia, né? Principalmente com você, como é que a gente entra em contato? Assim, hoje em dia eu atendo em Joinville, Blumenau, aqui em Campinas, né? E eu atendo em Piracicaba também. Então, no geral, os pacientes que não são da região ou querem vir atender, eles entram em contato no meu Instagram. Eu repasso o número da Beth, que é minha secretária. Aí a Beth resolve a parte de marcação, local e tal. Quem é de Blumenau, hoje eu atendo com o Dr. Roberto lá na clínica von Hertwig em Blumenau. Lá é um serviço de referência na cidade. O nome é meio alemão, né? Parece. De leve. Eu atendo em Joinville também, né? Legal. E em Campinas, mas indo no Instagram... Qual que é o seu Instagram? É Vinicius_Cidral, com C. C de casa, I de ilha, D de dado, R de rato, A de avião, L de lápis. Legal. E mandando mensagem, em geral eu mesmo respondo, eu gosto de responder. E dependendo da demanda, eu falo para falar com a Beth, para a gente orientar onde atender, né? Às vezes tem muito paciente que não é exatamente da cidade, cidades ao redor, né? Então. E quem atende daí, a Beth organiza ali. Porque eu tô pensando, minha mãe tem umas bolsinhas aqui da Louis Vuitton aqui. Ela já enjoou, já. Vou dar um toque para ela. Vamos lá. É o que eu falo, assim, a percepção de envelhecimento mudou. Entende? Então, hoje em dia, minha mãe tem 60 anos. E eu não acho que minha mãe tem 60 anos. Minha mãe tem 70 e também não acho. Tipo assim, ela faz bilhões de coisas que eu acho que há 20 anos atrás, pessoas de 60 anos não faz. Minha mãe, tipo, é super ativa. Exatamente. Entendeu? E aquilo ali, às vezes tu fala assim, mas é só uma queixa estética. Será que é só uma queixa estética mesmo? E é por isso que eu falo que na consulta eu pergunto o que te incomoda. Porque... será que é só estético ou será que está te atrapalhando até que ponto, né? Não vem a mim julgar, mas eu tento ter uma percepção de quanto aquilo realmente me incomoda, se aquilo realmente é importante para o paciente, e há quanto tempo ele tem aquele, pô, doutor, tem uma bolsa aqui, tá me incomodando, entendeu? Tá, mas tá alguma alteração, teu olho tá seco ali? Não tá, mas tipo, me incomoda, eu não me sinto bem. Entendeu? Tipo, não sinto que é legal pra mim. Eu olho no espelho e eu não gosto. Por que tu não vai operar um paciente desse? Tá errado? Não tá errado. Tem que melhorar, entendeu? Vou dar um exemplo. Minha mãe operou. Minha mãe fez uma blepharoplastia, entendeu? Ela um dia, eu falo, não, tá bom, vamos fazer, mãe, vamos fazer. Ela, meu filho, eu quero operar. Ela, vamos fazer. Daí um dia ela marcou uma consulta, passou lá no consultório, falou, papai do celular e falou assim, Vinícius, eu quero operar a pálpebra. Entendeu? Aí eu falei assim, tá, nós vamos operar. Minha mãe é uma peça. Então, assim, uma pessoa tão... Eu vejo o exemplo da minha mãe, uma pessoa tão próxima a mim, e realmente a demanda dela é totalmente... Ela tipo assim, realmente não chegava a ter uma dificuldade visual drástica, entendeu? Sim. Mas com certeza o campo visual superior
lá em lateral, ela já Já ela tava. tinha uma dificuldade, porque fica aquela dobra de pele e o paciente tem uma dificuldade, às vezes, fica tampando. O paciente fala, doutor, tampa, eu não consigo ver. Quer um exemplo real? Olha só, eu tive essa semana um paciente que ele é motorista de caminhão, Bitane, né, canavieiro mesmo, né? Sim, é. E um senhor, tipo, mais alemão, assim, e ele falou, doutor, tem que operar. Eu falei, não, vou operar, o senhor não gosta? Não, assim, tudo bem, é feio, eu sei que é feio, minha esposa fala que tá feio, mas é assim, ó, quando eu entro no caminhão, a câmera fala que eu tô dormindo e não liga o caminhão. Ai, ai, ai. Aí eu falei, Olha, que sério? Eu falei, loucura. sim. É. Aí eu tenho que ficar fazendo assim, ó, pra câmera ler e, tipo, ver que eu tô acordado. É, os caminhões. E eu tô dirigindo e o sistema fala, está com sono, está com sono, está com sono, pare o caminhão, pare o caminhão, pare o caminhão. E eu não tô conseguindo trabalhar. Aí eu falo, tipo assim, Vou eu ter falo, que fazer. tá, beleza, acho que vou operar. Só que ele veio com a demanda da pálpebra, ele falou, doutor, tem muita pele, mas não era só a pele. É. Ele tinha uma queda, além da pele, obviamente, né? Ele tinha uma queda do supercílio, muito avantajada. Né? A gente tem várias quedas da face, né? Uma é da fronte, outra é do supercílio, pálpebra. Então ele tinha um excesso de pele, mas acentuando o excesso de pele, ele tinha uma queda do supercílio, entendeu? E aquilo ali trazia tipo, uma queda muito grande para ele, Nossa, entendeu? imagina. Então ele vinha assim, com uma queda de pálpebra e uma queda de supercílio tão grande que eu falei para ele, ó, e daí vem novamente a percepção do que o paciente precisa. Então eu falei para ele assim, ó, eu sei que o senhor quer fazer uma blefaroplastia, mas se eu tirar só o excesso de pele, não vai resolver o problema do senhor. O senhor tem uma queda tão acentuada do supercílio que a gente tem que fazer um lifting para levantar. E no caso do senhor, não é estético, entendeu? O caso do senhor é totalmente funcional, né? Porque, primeiro, eu falo assim, mas é funcional, o senhor tá conseguindo trabalhar? Ele falou, não. Eu falei, então tá bom. Acabou o problema, é isso aí, a gente vai ter que operar. Segundo, realmente, ele fazia, tentava levar, né, que é muito comum quem tem queda de pele, queda de supercílio, tenta elevar o rosto, abrir o olhar com a testa, e ele não conseguia. Olha Ele chegava a fazer isso. assim, ó. Ele mostrou um vídeo ele fazendo assim, ó, pra tentar passar no caminhão, entendeu? E daí, é isso aí. Então, assim, é uma demanda, tem consistência, atrapalha a vida dele, entendeu? Não tipo assim, ele quer operar, entendeu? Já tem tempo, por que não operar? Tem que operar. Então, a gente vai fazer nele uma blefaroplastia superior e um lifting de supercílio. Vai levantar o supercílio pra, óbvio, vai abrir muito o olhar dele. Ele vai ter um rejuvenescimento entre os 10 e 15 anos, provavelmente, entendeu? Vai ter problema em casa, às vezes. Mas ele vai conseguir trabalhar. Tá entendendo? Então, assim, é o que eu falo. Não há um 8, não há um 8, um 80, não há um... Existe um norte, né? Mas o que vai ser melhor pro paciente, né? Se eu chegar no congresso e falar assim, olha, eu fiz um lifting de supercílio porque eu passei... por queixa funcional. Todo mundo vai olhar e falar, nunca. Não, mas se eu mostrar uma foto, aí em 10 segundos todo mundo vai concordar comigo na sala, entendeu? Tipo assim, que deveria muito operar ele. Era totalmente necessário, entendeu? Que coisa. A gente filmou esses dias aqui, o Ednei, e a gente tava falando de iridologia, né? É o estudo da íris e tal, né? E é muito engraçado juntar com esse papo que a gente teve hoje, com o que a gente teve com o Ednei. Porque a íris, ele explicando pra gente o que a íris fala do nosso corpo, né? Do nosso interno, do nosso... de tudo, né, cara? Até problema de saúde, tudo. E agora esse papo com você, do olho, falando tudo sem precisar falar também, sabe? E... tô quase chorando aqui, cara, pra te falar a verdade, mano. Porque é uma coisa tão importante, né, cara? A gente brinca, né, que a gente tem que ter o olhar para um ser humano, né, do modo geral, né? Que a gente até começou a falar no início ali, né? E esses dois passos foram tão importantes, assim, pra mim. Espero que para quem vai assistir também consiga entender ou juntar, né, isso. Desse olhar, né?
Principalmente vocês, né? Os médicos, os terapeutas, que têm Sim, esse cuidado, vieram com essa bênção, o que for, né? De cuidar das pessoas, né? sim. Porque é muito importante, cara. Eu acho que. Eu acho sim que a medicina está indo para um ponto que a gente está cada vez mais recuperando essa parte de olhar para o É, paciente, é, entendeu? Sempre houve, né? Tem, como eu falei, eu tive a sorte de ter exemplos assim, incríveis na minha vida, como o Dr. Mendonça, que assim, cara, não tem o que falar. Mendonça é é. tipo um house, entendeu? Turbinado, assim, entendeu? Que legal. Por exemplo, Dr. Maria da Graça, que era minha chefe da residência, É, eu reconheço ela quando ela chega no hospital pelo toque do sapato, é, entendeu? Tipo assim, de tão respeito que eu tenho por ela, entendeu? é E, isso. o, e assim, foram pessoas que me ensinaram muito além de medicina, me ensinaram É. muito da vida, tipo Vida, assim, de como exatamente, tratar um cara. paciente, É, né? É, tá certo, vamos fazer, assim, porque, assim, eu não, como eu falei, eu sou cirurgião geral, mas eu não atuo mais como é, cirurgião geral, né? Mas por muitos anos eu atuei. E é. às vezes tu tem realmente indagações, tipo assim, o que que é melhor para o paciente? Eu acho que a medicina está indo muito para isso. Tá. O que que é melhor para o paciente, É, né? E novamente, o individual. Cada paciente é um indivíduo. Eu não tenho como tratar todo mundo igual. não A dá. minha consulta não demora 5, 10 minutos. A minha É. consulta é muito mais. E eu às vezes tenho um problema que eu atraso um pouco, o paciente fala, pô, tu atrasou. Eu falei, pô, mas assim, ó, cada paciente é um paciente, vou tratar Não tem eu, como. eu atendo todo mundo igual. É. Então, assim, eu tenho, às vezes tem consulta que demora um pouco mais, um pouco menos, Sim, mas é por quê? Porque cada paciente tem uma demanda. tem. Tem paciente que eu demoro É, mais para entender aquela demanda, contextualizar aquilo ali e traçar um plano para aquilo ser tratado. é. Vou te dar um exemplo. Eu faço plástico ocular. Tu já viu alguém sem olho? Cara, não. Não? Deixa eu lembrar aqui. Só o do Goonies lá, do Tá. filme. O Willy Provavelmente, Caolho. provavelmente, pega essa. É, Provavelmente tu já viu, mas tu não notou. Por quê? Tem muito paciente que não tem o olho por N motivos. Perdeu o olho, teve um acidente, teve uma tá. doença que teve que tirar. É. E eu faço isso, eu faço essa parte. Então, Caramba. assim, quando o paciente perde o olho, eu não posso deixar sem olho. Então a gente bota uma Olho, prótese ocular, olho de vidro, entendeu? né? E daí, às vezes tu fala assim, putz, mas eu vou te... Tem situações que realmente são dramáticas, muito dramáticas. Nunca é legal tirar o olho de alguém. Eu não acordo de manhã e eu falo assim, hoje eu vou tirar um olho. Não. É tipo, necessário, entendeu? E a gente tem casos dramáticos. Uma paciente que eu operei, que se ela estiver ouvindo, ela sabe quem é, mas a gente internou no hospital e por 3 dias eu falei pra ela assim, a gente vai ter que tirar o olho desse olho, eu acho. E a infecção aumentando. E chegou num dia, eu olhei e falei assim, é hoje. Tipo, hoje não passa. E ela não queria tirar. Aí eu falei pra ela, meu, deixa eu falar pra senhora. Vou colocar a Dona Maria, mas não é Dona Maria. Dona Maria, a infecção tá aumentando. Não tem como salvar o olho da senhora. Esse olho já não tem mais percepção visual, não tem luminosidade, só enxerga dele. Se a gente não tirar, quem vai perder, eu vou perder a senhora, não o olho, entendeu? Essa infecção pode aumentar e tal. E ela tinha muito medo da percepção visual do olho, entendeu? De não ter olho. Por quê? Porque ela já não tinha percepção do seu olho há 30 anos, mas ela usava uma lente cosmética, e daí dá uma percepção boa. E a gente operou ela tal, ficou fragilizada, obviamente, foi um caso muito dramático, entendeu? E daí ela estava realmente com uma infecção, além do olho, na face, e daí uma senhora super, super distinta, super gente boa, uma senhora esclarecida, e daí a gente tirou o olho dela, e às vezes a gente não tem a percepção do que aquilo significa para o paciente. Eu fui igual todo mundo, né? Igual tá todo mundo igual, entendeu? Inclusive, para mim não tem distinção de SUS ou não, se eu tô na cadeira, é paciente, eu vou tratar igual. O que muda é que às vezes eu não tenho todos os recursos no SUS que eu tenho no particular para tratar. Isso é a única coisa que muda. Isso eu não posso mudar, né? Mas, e daí, eu operei tal. Essa paciente voltou para a cidade de origem, ela é uma cidade longe lá em Santa Catarina,
é, a filha dela veio de longe, mas longe assim, tipo 12 horas de carro pra vir ver a cirurgia dela. Era uma cirurgia de urgência, era um sábado. Eu internei as pacientes, ela estava internada. Subi pro bloco cirúrgico, peguei essa paciente. Passei visita no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, dei aula pra ela. A paciente voltou pra cidade de origem. Veio comigo no consultório. Falou, doutor, queria adaptar uma prótese e tal. Eu falei, não, vamos lá. 3 meses já eu adapto, depois de tirar o globo ocular. Seja por câncer, seja por infecção, né? A gente refaz a cavidade. E daí, adaptei ali, mostrei as próteses e tal. Tem uma caixa de prova de prótese ocular. Aí eu boto uma prótese, boto outra, escolho as 3 melhores. Aí eu deixo na frente do paciente e vou botando uma por uma. O paciente vai olhando os até que ele escolhe a melhor para ele. Volume, consistência. Bato uma foto de alta definição do olho contra o lateral. Vai pro laboratório que ela é feito. Volta comigo, depois de uns 2 meses, para acompanhar. Não, doutor, eu quero só acompanhar. Aí voltou e falou assim, doutor, no dia que a gente operou o olho, eu não queria mais viver. Porque aquilo ali pra mim, eu achei que ia morrer. Mas hoje com a próstata tá muito bom. Obrigado. Então, assim, como eu falo, eu não tive a percepção que aquilo, assim, eu sabia que era impactante pra ela, mas não ao ponto de ela falar assim, cara, não quer mais viver se tiver o olho, entendeu? E a culpa minha, não meu, pode... Eu acho que é ela, hein? Não. Doutor, meu olho. E daí, então assim, eu não tive a percepção, assim, apesar de saber que aquilo era muito grave, que aquilo era drástico, teria que ser feito, porque assim, era hoje ou hoje, entendeu? Não tem como obrigar um paciente a operar, né? Mas eu também não tem como falar pra ele, olha, assim, acho que talvez a gente perca a senhora nos próximos dias se a gente não, né? E aquela choradeira, a família chorando e tipo, então assim, é o que eu falo, sempre existem dilemas. Todo mundo tem dilema na vida, entendeu? E tu tem uma percepção moral do que é certo, correto pra ti, do que não é tão fácil às vezes. Às vezes a linha é muito tênue, entendeu? E daí, eu sabia que era muito ruim. Ela falou pra mim várias vezes, eu não quero operar, mas não tinha mais como não tirar aquele globo ocular dela. Mas eu não sabia que aquilo era tão drástico pra ela a ponto de ela não querer mais viver. Tá entendendo? Só que, como tudo na vida, passa. E depois que a gente botou o globo ocular, ela tá super feliz. Tá vivendo. Ela ficou 3 meses só de óculos na sala dela, pra ninguém ver que ela tava sem o olho, entendeu? E depois, agora que ela botou o próximo, ó, já tá legal. legal. E com certeza, se ela ouvir, ela vai saber quem é. Caramba. Entendeu? Olha, Vinícius, cara, acho que foi o papo, não vou desmerecer os outros. Acho que foi o papo mais legal que a gente teve aqui, cara. Então é o que eu falo. Como não é só estético, como manter a estética e a funcionalidade, né? Se eu não manter um globo ocular dela, uma prótese com volume legal, não vai ficar tão legal. Ela não vai fechar o olho, vai lacrimejar, entendeu? Então, tu me perguntou de volta, Daniel, o que é mais difícil? Manter a funcionalidade num paciente, porque cada face, cada rosto, cada crânio tem inserções ligamentares que são diferentes. Por exemplo, o oriental de um paciente europeu é diferente, já te falei, é anatômico, não é eu só que estou falando, é o livro, entendeu? É a anatomia que fala, entende? Então, como manter a funcionalidade de cada paciente, entendeu? E manter... Na sua individualidade, né? Exatamente, entendeu? Que legal, Vinícius. Será que a gente esqueceu de falar alguma coisa? Você acha aí? Não sei, cara. Não, cara. Doutor, eu quero fazer uma cirurgia aqui. Tô cansado do pessoal falar, abre o olho, japonês. Abre o olho, Daniel. Pô. A gente vai ter que avaliar, Daniel. Legal, Vinícius. Obrigado, cara. A gente que agradece demais aqui o Mudoterapia, a sua participação aqui, todo o conhecimento que você trouxe pra gente, toda a emoção, né? Toda a verdade aí. Sim. Obrigado mesmo, cara. Agradeço pelo espaço, né? Tipo, eu sei que deve ter N pessoas para vir aqui, então agradeço muito o convite, de verdade, tá? Foi muito, muito legal mesmo, agradeço muito. Beleza, obrigado, viu? Valeu.